Bom dia, pessoal. Cadê vocês? Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. Então, a Giciane tá aí, Laura, Maria, Aline e tem um rapaz da Educação Física que eu não lembro o nome. Ele acho que não tá online. Meninos, é o seguinte. Hoje nós temos que falar sobre como começou a epidemiologia, de onde ela veio, quem inventou, tudo isso. Mas antes de começar isso, eu quero passar para vocês o seguinte. Eu separei um artigo, e ele é um artigo que se relaciona com a polifarmácia. O que é isso? Polifarmácia é quando você faz uso de várias medicações. Então, o paciente é considerado polifarmácia, tá? E o uso desse medicamento inapropriado, ele pode trazer vários fatores agravantes para a saúde do idoso no Brasil. Então, eu peguei lá o artigo, eu não sei se vocês viram, tá postado lá no AVA de vocês. Deixei lá postado, bem bonitinho para vocês verem. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse artigo, vão ler todo o artigo que ele está relacionado com a matéria de hoje, para eu também introduzir o conteúdo, para não ficar uma coisa tão maçante, para vocês entenderem melhor como que é feito isso, tá? E aí, a partir do momento que vocês lerem o artigo, nós vamos ver as dificuldades que encontra ali, que ele está bem relacionado à saúde epidemiológica. Isso foi um estudo feito, né, por conta do uso discriminado de algumas medicações. E a partir daí, eu vou falar sobre a história da epidemiologia, o que a estatística contribui muito para as questões da epidemiologia e também sobre a contribuição da medicina social nesse contexto. Então, acessem o AVA de vocês, o artigo está lá disponível. Eu preciso que vocês leiam esse artigo para eu poder discutir com vocês. E aí eu dou mais ou menos uns 40 minutos para vocês lerem um artigo que ele não é muito grande, ele é bem pequenininho. O professor está na unidade 1.4, né? Isso, na unidade 1.4, ele mesmo. Ele está como Cadernos de Saúde Coletiva, a hora que você abrir o artigo. Está lá em PDF para vocês. Um artigo bem bacana. Não é difícil de entender, ele está bem simples. Tá? Então, leia o artigo. Então, agora são 8h13, 8h40, 8h53. A gente começa a ler, a discutir ele, para depois eu começar a introduzir o conteúdo para vocês, tudo bem? Ok. Tudo sim, professor. Perfeito. Conseguiram achar aí no AVA? Sim, já estou lendo. Ah, ótimo. O pessoal da educação física está chegando agora aí, ou e da enfermagem também que chegou agora. Eu publiquei um artigo lá no AVA de vocês sobre polifarmácia. Eu preciso que vocês leiam esse artigo para que nós possamos discutir ele daqui uns 40 minutos. Então, eu vou começar a discutir ele por volta das 10 para as 9, que aí dá tempo de vocês lerem com tranquilidade. E aí vamos começar a falar o conteúdo que eu tenho que passar para vocês hoje, que é sobre a história da epidemiologia, estatística e medicina social também. Combinado? Eu estou aqui, só me chamar, tá? Oi, Rosimeire, tudo bem? Você chegou agora? Eu pedi para o pessoal acessar o AVA
e ler o artigo que eu coloquei lá para vocês, na unidade 1.4, tá bom? Tá bom, Pro, obrigada, viu? Aí volta para cá? Aí eu tô aqui online, 10 para as 9 eu vou começar a discutir sobre o artigo. Tá bom, Pro. Tá bom? Obrigada, viu? Bom dia. Bom dia. Oi, Fabiana, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Então tá bom, Fabiana, eu publiquei um artigo lá no AVA, na unidade 1.4. Eu preciso que você leia para nós começarmos a discutir às 10 para as 9 esse artigo, tá bom? Eu não tenho acesso ao AVA, professora, eu tô com um problema. Eu já falei com a professora Luciana que eu não tava conseguindo entrar, aí ela conseguiu liberar, eu consegui começar a fazer as atividades e agora travou tudo de novo. Aí ontem eu falei com a professora Márcia falou que ia falar com a professora Luciana de novo, mas eu não tenho acesso ao AVA, não consigo entrar. Vê com a representante da sua sala se ela consegue mandar para você em PDF pelo WhatsApp. É a Aline, né? Isso. Tudo bem, Aline? Pode perguntar. Professor, o artigo que o senhor postou no AVA está em inglês. Ele está em inglês, infelizmente. Sério? Vai ter que traduzir. Tá bom. Tá bom? Micaelen, você chegou agora, né? Vocês que chegaram agora, eu deixei um artigo publicado no AVA, na unidade 1.4. Nós vamos discutir ele às 10 para as 9, eu vou começar a discutir ele. E aí eu vou levantar algumas questões para poder fazer a introdução da matéria de hoje, tá? Oi, Felipe, tudo bem? Bom dia. Felipe? Oi, você está me ouvindo? Agora eu estou ouvindo, Felipe. Tudo bem? Tudo bem? Felipe, eu coloquei um artigo na unidade 1.4 do AVA. Eu preciso que você leia para nós podermos discutir ele daqui. Agora são 8h20, às 8h50 eu vou começar a discutir ele, tá bom? É que eu estou sem acesso ao AVA. Ela está aparecendo como período de matrícula ainda, daí já abriram o chamado. Ixi, Professor,
Oi. Eu já encaminhei no grupo do sexto semestre o artigo, tá bom? Ah, perfeito. Aí, Felipe, só acompanhar lá, ler lá, tá? A Certo, vou única coisa que baixar você vai agora. ter que fazer é que você vai ter que traduzi-lo. Que ele Certo, eu tá em vou inglês. ver agora. Perfeito, então. Daqui a pouco a gente volta a se falar.
E aí, pessoal, conseguiram ler? Sim, Pro. Sim, professor. Já posso fazer várias perguntas, então. Opa! Isso aí, agora senti firmeza. Vamos lá. O objetivo desse artigo, inicialmente, não foi o artigo propriamente dito ou descobrir uma outra deficiência que temos na nossa sociedade, mas sim para vocês entenderem como que é feito um estudo epidemiológico sobre determinado assunto. O assunto pode ser vários, e aí você vai procurar uma linha do que você quer entender da sua população, né, da sua coletividade ali. Eu escolhi esse artigo por conta do uso irracional das medicações no idoso. Então, quando eu pensei nesse artigo, eu justamente pensei nas deficiências, nas prescrições mal feitas, nos acompanhamentos que não acontecem com o idoso, e aí eu acho que esse tema é um tema bem presente no dia a dia, e nós devemos conhecer, vocês devem conhecer várias pessoas que tomam medicação e não fazem os acompanhamentos devidos com o médico, e de repente também ela toma aquela medicação e talvez ela nem precisaria mais tomar aquela medicação, mas está tomando. E quando você tem uma associação de drogas, então isso é chamado de polifarmácia. Então isso vai acontecer muito com os idosos aqui no Brasil, tá? E aí eu pergunto para vocês, o que o artigo ele traz já inicialmente ali, na introdução dele? O crescimento da população idosa que vem aumentando, a gente vem acompanhando isso, eu faço parte, inclusive, e que em 2050 vai chegar em torno de 2 bilhões de pessoas no mundo, né? E que isso venha a acarretar várias comorbidades, né? Várias doenças, e as pessoas precisem cada vez mais de uma atenção, né? Focada na saúde deles. Quem que está falando é o... É Orlando. Oi, Orlando. É que o seu nome não aparece aqui para mim. Não se preocupe que em 2050 eu também serei idoso já. Eu também vou estar nessa estatística aí, nessa previsão de estatística. Correto. A enfermagem quer acrescentar alguma coisa, Aline? Só Professor. acrescentando... pode falar. Não, pode falar, Aline, eu te cortei, me perdoe. Só complementando que, de acordo com o aumento da população idosa, isso gradativamente vai aumentar o uso de... vai aumentar o uso de polifarmácia e a medicações potencialmente inadequadas.
porque muitas pessoas, no caso, como o professor disse, vão fazer uso de medicações por uso próprio e sem tratamento adequado. Exatamente. Quem mais ia falar? Não, professor, eu ia falar justamente muito semelhante ao que a Aline disse, né, que é devido ao aumento mesmo do envelhecimento que vai acontecer de maneira mundial, o que o artigo traz, essas pessoas vão precisar de um cuidado melhor, né? Então, era só complementando mesmo. Perfeito. Só para lembrar também, lá na introdução, eles buscaram uma coisa que é muito importante também na questão da relação das medicações. O que que acontece? Quando você tem uma associação de drogas em uso, isso pode comprometer ou fazer alguma alteração importante no metabolismo hepático ou na relação renal também. Então, esses fatores podem aumentar o risco desse idoso, igual os anti-inflamatórios. Eles são muito prejudiciais à questão renal. Então, ali pode-se ter uma alteração muito importante e você pode ter uma redução da função renal. O fígado também pode ter uma alteração tão importante e pode entrar num grau de fibrose também, pode desenvolver ali. Então, esse idoso ele deve ser acompanhado e é o que não acontece na grande maioria. Esse idoso, muitas vezes, ele passa com o médico hoje e ele vai retornar esse médico daqui 6, 8 meses, 10 meses. E para piorar, muitos idosos que fazem o uso da polifarmácia, eles também não têm uma vida saudável, vamos dizer assim. Ele não tem uma vida onde seja regrada, onde ele consiga minimamente ter exercícios físicos presentes na vida dele, ou uma leve caminhada, algo muito simples, e muitas vezes isso não acontece. E quando isso não acontece, o estado dele piora ainda mais, tá? E a partir daí começa a se ter alguns declínios, então, no funcionamento cognitivo, físico também deste paciente, já prejudicado também por conta da idade, né? A idade senil já provoca essas alterações cognitivas e físicas, mas quando tudo isso associado prejudica e acelera o processo de envelhecimento também do idoso. O abandono ao tratamento é uma causa muito importante, que também esse artigo traz bastante, essa população que foi estudada. Então, existem pessoas que abandonam o tratamento e continuam pegando a medicação muitas vezes sem esse acompanhamento devido. Algumas acabam evoluindo para a morte também, né? E outros pacientes não conseguem dar também seguimento aos seus tratamentos por conta do aumento e os custos que tem esses tratamentos, quando muitos associados aí, tá? Então, na introdução, ele já traz muito essa questão. A questão, como o Orlando disse, do aumento da população idosa, isso é inevitável. Nosso país, em 2050, vai ser um país idoso e vai ter poucos jovens. E os jovens de hoje também não querem ter filhos. Então, dificilmente as pessoas que têm filho hoje e que vão estar na fase adulta lá em 2050, podendo trabalhar em nosso favor, né? Então, nós vamos ter uma população bem envelhecida que também poderá trazer alguns prejuízos à nossa sociedade, tá? Outra coisa que foi bem abordado também, não sei se vocês perceberam, como que essas pessoas foram abordadas no estudo que foi feito? Alguém lembra? Eles foram abordados de acordo com perguntas, né? Mas eu peguei essa população que foi abordada, ela foi abordada por quem? Quem que pensou em tudo isso? Quem que escreveu esse artigo? Peguei vocês, né? Ele foi escrito em Niterói, né? Em Niterói. Acho que Juliana. Eu não lembro o nome, vou ter que voltar lá.
Tá certinho. Ele foi feito no Rio de Janeiro, em Niterói, pela Universidade Federal. A Universidade Federal que foi responsável por este artigo. Quem colaborou para que esse artigo acontecesse de fato? Aí já deixo até para a enfermagem, que isso é bem pertinente da enfermagem. No caso do Departamento de Epidemiologia e Bioestatística do Instituto de Saúde Coletiva da Unidade Federal, seria isso? Isso, mas para ele entrar em atividade, para você poder fazer esse estudo, você teve que ter a colaboração de uma equipe. Quem foi essa equipe? Deixa eu só achar aqui, tá na ponta da língua, só não tá saindo. Teve vários departamentos, na verdade, e aí foi composto por várias pessoas, né? Juliana, Gustavo, Renan. Eles foram as pessoas que escreveram o artigo, né? Ah, tá. Mas teve algumas pessoas que foram na ponta, que foram lá falar com essas pessoas que não foram exatamente os autores. Eles tiveram a colaboração de uma equipe. Que equipe é essa? Da Estratégia de Saúde da Família? Exatamente. Percebam que olha como é importante a estratégia da saúde da família, porque eles fizeram uma enquete que foi proposto pela universidade e pelos autores, eles que aplicaram e eles que identificaram a população que existia ali, que foi aproximadamente 222 pessoas, acho que ao todo entrevistadas. Então, olha só a importância. Então, a estratégia da família, não só na questão da enfermagem, mas vocês também, educadores, vocês vão lidar muito com essa questão. Então, quando vocês vão trabalhar com epidemiologia, você tem que entender qual é o perfil da população que você está trabalhando. Como que essa população ela se comporta? E justamente esse artigo, ele traz isso. Ele foi em busca da questão da polifarmácia, o uso indiscriminado de medicação, mas nesse artigo ele já aborda o tipo da população idosa que está envolvida com este problema. Então, isso é epidemiologia. Você está descobrindo e fazendo levantamento de dados para chegar a uma conclusão de algo. Então, esse é o objetivo central aí desse artigo. Então, ele fez levantamento da população, ele aplicou um questionário, ele identificou os problemas que tem ali dentro daquela população macro que eles pesquisaram, elaboraram esse questionário e aí pensaram em como descrever. Ok. A partir daí, e quando eu falo aplicar o questionário, isso quer dizer que é um método para se alcançar os dados e para coletar esses dados de uma forma que nós chamamos de transversal, onde você consegue capturar todas as deficiências que é necessária e consegue descobrir o que está levando essa população a ter problemas de saúde. Então, já sabemos que eles usam muita medicação, que a população é idosa e que essa população idosa está acima de 60 anos, né? E também eles conseguiram, através do método que eles utilizaram de pesquisa, descobrir quais são as medicações que essa população usava. Então, aí, eu tenho 630 indivíduos com idade maior que 45 anos, que foi a amostra que eles tiveram, mas os dados, eles foram coletados em 222 pacientes. Isso ocorreu aí num período que isso não é rápido que acontece, tá, gente? Então, ele teve aí um período de 2011, de julho a dezembro de 2012. Então, ele teve um período bem espaçado para ele analisar com cuidado o que estava acontecendo ali. Então, a estratégia da família, ela foi muito importante neste momento, porque é eles que lidam diretamente na ponta. Então, vocês, profissionais, é que vai estar com a população e é vocês que conhecem a população.
Não adianta a universidade chegar lá e falar assim, eu quero saber quantos pacientes usam mais que 3 medicações, que eu posso considerar polifarmácia. Aí, eles precisam de uma equipe de saúde que conheça essa população e consiga, com uma parceria com a estratégia da família, desenvolver esse trabalho. Assim, você consegue fazer epidemiologia e consegue também descobrir, então, as falhas que essa população apresenta e poder fazer um plano de... Como que eu posso dizer? Não é um plano político, é uma estratégia política, aliás, uma estratégia pública, onde você possa desenvolver ações e medidas para minimizar isso, porque a partir do momento que você minimiza as questões das drogas desse paciente, você também economiza em medicação. Então, uma coisa vai puxando a outra, e isso é fazer estratégia de saúde pública, isso é planejamento de saúde pública. É o que deveria acontecer e não acontece de maneira tão efetiva, entendeu? Então, todos os métodos, o que foi buscado nesse artigo foi justamente isso. E também conseguiu se identificar quais eram as medicações de maior relevância que essa população usava. Então, lá fala dos antiarrítmicos, lá fala dos inibidores de angiotensina, fala dos anti-inflamatórios não esteroidais, e assim vai. E a partir daí, o momento onde que consegue se descobrir os diuréticos, os beta-bloqueadores, você consegue saber qual é o problema que este paciente pode vir desenvolver. Porque com a associação de tantas drogas, eles podem vir desenvolver uma nova patologia, né? E aí já se descobriu um outro problema e quais são os potenciais riscos dessas medicações. A partir daí também é importante saber, quando você faz esses tipos de estudo, saber a idade, saber o sexo, a questão de índice de massa corpórea é importante também você saber como que essa população se comporta nutricionalmente, cor de pele pode interferir, então, às vezes o negro ele tem muito mais resistência a uma droga do que o branco, ou vice-versa, e o comportamento do negro para o branco pode mudar em algumas situações, então isso também tem que ser levado em conta. Pacientes com comorbidades, quais são as patologias que esses pacientes apresentam, para entender se é necessário realmente ele estar fazendo uso de tais drogas, o acompanhamento, se isso acontece de fato. Então, no momento da entrevista, você pega todos esses dados e lembrando também que quando você faz dados epidemiológicos, você também tem que, então, conhecer lá a sua população, como eu disse. E quando eu falo conhecer a sua população, é conhecer por inteiro. Qual é o nível socioeconômico dessa população? Qual é o perfil da minha população? É uma população muito pobre? É uma população de classe média? É uma população de classe alta? Então, eu tenho que saber se essa pessoa ela trabalha, qual é a relação dela com o mundo fora, se é uma pessoa sociável. Todas essas questões também têm que ser relatadas também, para você saber o grau de instrução dessa pessoa, entendeu? Porque isso conta muito, as pessoas que têm estudo e as pessoas que não têm, porque a cognição é diferente. Pessoas que já tiveram outras comorbidades, então esse histórico também ser buscado é importante, e a partir daí você vai traçando, então, o perfil adequado da sua família, aliás, da sua coletividade. E também uma outra coisa que eu esqueci de falar, a família dessas populações que são estudadas também tem que constar lá quantas pessoas moram, de quanto sexo, qual é a faixa etária, qual é a renda per capita dessa família, tudo isso tem que contar. E a partir daí você começa a ter outros critérios também para saber e quais são as pessoas mais atingidas, sexo masculino, sexo feminino, as pessoas mais pobres, as pessoas mais ricas, as pessoas de classe média. Então, a partir daí você tem parâmetros para dizer, essa população é uma população idosa, carente, desprovida de conhecimento, e aí você vai descrevendo todas as dificuldades que acontecem ali. Alguém quer
perguntar alguma coisa? Eu gostaria de fazer um comentário, professor, até porque desde 2010 eu pego medicamentos do posto de saúde, né? Em decorrência da minha diabetes, né? Eu não tenho parte do pâncreas, e aí em 2010 eu passei a pegar medicamentos, né? Eles estão mais restritos a insumos, né? Mas só para o senhor ter uma ideia, eu tenho que passar no médico do posto de saúde a cada 3 meses, para que ele possa me dar um receituário para que eu possa estar pegando medicamento, né? E isso é bem controlado, né? No meu ponto de vista, é bem controlado, eles acompanham, eles marcam direitinho e tal. Agora, existem esses detalhes aí, por exemplo, né, um tempo atrás, eles faziam palestras, um médico do posto fazia palestra para os diabéticos, e em uma dessas palestras eles estavam explicando sobre os cuidados que o diabético tem que ter com relação ao tratamento dos pés, dos dedos, né? Com relação a infecções e tal. E uma das pessoas, uma senhorinha que estava assistindo a palestra, ela pediu a palavra, ela falou assim: nossa, eu estou há 2 meses, eu venho tratando uma inflamação aqui na minha unha e tal. E aí a médica falou: no final eu vou examinar todos vocês tal, e infelizmente ela teve que, depois a médica falou para a gente, teve que amputar o dedo, porque o dedo dela estava necrosando e ela nem sabia que era em decorrência desse problema, né? Então, assim, em virtude de uma palestra, de um bate-papo dos pacientes, eles descobriram, né? E tem também o detalhe dos medicamentos, né? Você vê, eu fico na fila para pegar os meus medicamentos e tal, e você vê tudo isso que vem falando, né? Muitas vezes não tem disponibilidade de medicamento, ou quando tem, às vezes eles improvisam, substituem, né? E podem vir a causar problemas, né? Como relataram aqui na pesquisa, né? Certo, é isso mesmo, Orlando. E acontece dessa forma mesmo no dia a dia. Alguns municípios, eles investem bastante na saúde, mas outros têm muita deficiência de muita coisa. Algumas medicações de alto custo o governo disponibiliza nas farmácias de alto custo, mas nem todo município tem a farmácia de alto custo, então tem que ir para São Paulo para conseguir pegar, e fica horas na fila para conseguir pegar medicação, por exemplo, tratamento para DPOC. Existe o Alenia, existe o Esperiva, que é usado para o tratamento dessa doença, que são medicações que passam de R$300, R$400, dependendo da farmácia, o custo dessa medicação, e o governo fornece. E aí a pessoa tem que fazer um cadastro, tem que ter uma série de coisas que o médico tem que preencher lá de formulários, e aí ele vai lá na farmácia e fica horas para conseguir pegar essa medicação. Por conta da pandemia, eles estão fazendo a distribuição para mais tempo. Então, dependendo da medicação, pode ser que você consiga pegar para 3 meses ou até 6 meses. Mas isso vai depender também de estoque e de vários outros fatores. Então, a população ela é muito carente de muita coisa. Mas, para você ter o conhecimento desse problema, é necessária a epidemiologia. Então, a epidemiologia ela está inserida o tempo todo, mas nós não vemos ela, mas ela está acontecendo. Então, para você saber que a população precisa, por exemplo, você falou do diabetes, que eu tenho uma população, posso dizer que 40% da minha população tem diabetes, seja 1 ou seja tipo 2, precisa lá de fazer uso da insulina. E aí eu tenho que ter uma previsão de quanto que eu vou comprar para o meu município de insulina regular, ultra rápida, de medicações também, que não só a insulina, mas o paciente diabético ele faz associação de 2 drogas. Além da insulina, ele faz o uso do glucoformin, por exemplo, né?
para fazer o controle dessa glicemia durante as 24 horas no corpo dele. Então, existem outras medicações que tem que trabalhar em associação também. E então, quando você faz epidemiologia, e ela vem justamente para isso, para entender o processo de saúde e doença da população, né? E a partir do momento que você consegue determinar essa população, como que ela está doente, você consegue identificar os riscos dessa doença, como que ela pode se agravar. A partir daí, então, os governantes, teoricamente, precisam propor algumas medidas específicas para a prevenção dessa doença, para o controle dessa doença, dependendo da doença, a erradicação dela, né? Para que você evite problemas à saúde pública, no modo geral. E sempre lembrar que a epidemiologia, lá desde os primórdios, ela foi pensada na questão da saúde, da proteção, da promoção e da recuperação da saúde do indivíduo, ou talvez de uma coletividade. Um exemplo muito clássico, agora nós temos a Covid acontecendo há meses. E qual é o objetivo dos grandes países aí no desenvolvimento dessa vacina? Justamente fazer a erradicação e ter o controle da doença. Mas para desenvolver uma vacina, eu tenho que conhecer o perfil do vírus, qual é a potencialidade dele, eu tenho que conhecer como que ele vai se comportar no corpo humano, qual é a cepa que eu devo tirar desse vírus para criar anticorpos no ser humano. Então, existe uma série de coisas. E quem faz tudo isso? Epidemiologia. Quando você faz a pesquisa, quando você está preocupado com a proteção, você quer promover promoção à saúde ou a recuperação do paciente, isso vai ser epidemiologia, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? E, além da epidemiologia se tratar também das questões de promoção, proteção à saúde, recuperação, então ela vem com o intuito também de ter um planejamento, ela dá uma visão de planejamento, uma administração, pode ser local, pode ser macro, micro, depende da situação que está vivendo, e também consegue-se fazer uma avaliação, um diagnóstico ali da situação daquela população ali específica, tá? Então, lembrar que epidemiologia, ela vem tratar do processo de saúde e doença da população e vem promover saúde, proteção e recuperação ao indivíduo, tá? Alguém quer perguntar? Estou ouvindo alguém aí? Não? Professor, Oi, pode perguntar. bom dia. Não, só acrescentar uma coisa também que eu pensei. A família também tem que se organizar quando for levar o idoso ao médico. Eu falo até no exemplo, família do meu esposo, quando leva a minha sogra. Eles fazem uma relação dos medicamentos que ela usa e como ela passa, o problema dela maior no coração, então quando leva ao cardiologista, ele olha todos os medicamentos para prescrever ou tirar algum medicamento que ela usa. Então, se as pessoas que passam ao médico fizessem essa lista, para quando for passar, sempre ver a relação para não ter esse tipo de problema, eu acho que seria interessante. Importantíssimo, né? Mas o que acontece, Ruth Meire, é que muitas das vezes esses idosos eles não têm acompanhante ou a família também deixa um pouco de lado, né? Isso, eu acho que é a fase mais triste do ser humano, é a fase idosa, muitas vezes, porque é a fase onde eles se sentem abandonados e realmente, muitas vezes, são abandonados pela família, e eles vivem ali naquele mundinho deles, e eles não conseguem, muitas vezes, e também pelas incapacidades deles, impedem deles fazer muitas coisas, e a família muitas vezes não é atuante, e quando isso acontece, é muito triste para esses idosos, né? Mas, infelizmente, existem pessoas e pessoas, né? É verdade, eu passei por isso até com a minha mãe agora recente. Minha mãe faleceu semana passada de Covid, e
eu tive acesso a alguns exames, algumas coisas que ela fazia, e eu vi que, na verdade, ela tinha outras comorbidades, só que ela era uma pessoa teimosa e não ia ao médico de maneira alguma. Então, como ela morava na Bahia, minhas irmãs eram muito presentes em sustento, mandar as coisas para ela, mas não era presente em levar ao médico, fazer acompanhamento. Então, eu percebi que ela tinha outras comorbidades e não se cuidava. Então, aquela pessoa, tô gripada, tomo mel. Então, sem saber se tinha diabetes, se tinha outras coisas. Então, tratamentos paliativos. Isso. Então, é muito importante fazer esse acompanhamento, né? A família está presente. Sim, é importantíssimo. Eu acho que a família ela é importante em vários aspectos e em qualquer momento da vida, porque a família é a sua estrutura onde quer que você esteja, mesmo que você não conviva mais e tenha constituído uma nova família, mas você tem os seus laços, que é importante, né? E a partir do momento que até você sai de casa, muita coisa muda e algumas coisas também são quebradas, que não deveriam acontecer, mas acontece. Verdade. Né? Além disso, gente, como nós, nas últimas aulas, eu falei também já da epidemiologia, eu falei que a epidemiologia, então, ela é a ciência que vai buscar algum fundamento para que se tenha um planejamento adequado para a saúde das pessoas, né? Mas, quando eu dei essa proposta aí desse artigo, eu quis mostrar para vocês que dentro desse artigo, que é um artigo científico, que foi descrito muito bem pelos autores, ele veio subsidiado de algumas coisas que acontecem na saúde epidemiológica. Por exemplo, existem 3 fatores que é primordiais para poder se escrever ou se fazer um estudo tão dinâmico como foi esse da polifarmácia nesse artigo. Então, ali dentro desse artigo, eles buscaram um negócio chamado Estudo dos Determinantes de Saúde e Enfermidade. O que eles buscaram ali? Eles não fizeram uma investigação epidemiológica? Fizeram. Eles conseguiram conhecer ou possibilitou conhecer os determinantes do problema de saúde dessas pessoas que faziam uso dessas medicações indiscriminadas, muitas vezes, conseguiram. Então, tudo isso estava envolvido dentro de um coletivo ali das 600 e poucas pessoas que eles investigaram, aí desconsideradas pessoas maior de 60, que chegou aí no número de 222 pessoas. E aí eles conseguiram, então, conhecer o processo de saúde e doença das pessoas, eles conseguiram obter dados dessas pessoas no contexto da vida de cada pessoa entrevistada, e ali eles conseguiram perceber os sinais e os sintomas, muitas vezes, das pessoas que estavam ali usando aquele monte de medicação. Então, quando você pratica isso foi praticado comigo, que é a questão do estudo do determinante de saúde e enfermidade, ou pode ser saúde e doença também. Os dois termos estão certos. Além disso, eles também conseguiram fazer uma análise da situação da saúde dessas pessoas. E aí eles utilizaram eles descreveram as medicações que as pessoas usavam, e eles conseguiram analisar quais eram as medicações que poderiam dar problemas para essas pessoas. Então, eles utilizaram a análise da situação daquela pessoa. Então, no primeiro, eles estudaram, conheceram o perfil da população. Na análise, eles conseguiram identificar as medicações de maior uso por essas pessoas, né? E, a partir daí, as organizações, por exemplo, talvez se eles apresentassem esse estudo para a prefeitura, que está ligado diretamente à saúde pública da população, através desse artigo, eles poderiam fazer um novo planejamento de organização de ações à saúde dessa população. Talvez fazer um mutirão de consultas e reavaliar todos esses pacientes e ver se realmente aquele paciente precisa usar tanta medicação de fato. Então, isso
essa análise contribui para um novo planejamento da situação daquela população. E, por fim, quando chega lá no final do artigo, tem um negócio chamado discussão. Eu não sei se vocês lembram. Você lembra que falavam da discussão lá no final? Alguém lembra? Sim. O que falava discussão? Lembraram? Não entendi a pergunta. O que falava na discussão do artigo? A discussão em si foi basicamente um resumo de todo o estudo que foi enfatizado, né? Uhum. Apresentando as porcentagens de pessoas que foram apresentadas com polifarmácia e medicação potencialmente inadequada, e houve também uma comparação a outros estudos de outros países. Que foi a Alemanha. Sim. Isso mesmo. Eles também fizeram um estudo com pacientes idosos na terapia intensiva, né? Uma população que estava internada. As taxas de aumento, né, ou as taxas mais baixas de alguns países também foi buscado aí para comparar, né? Mas percebam que a estratégia da família esteve presente em todos os momentos, né? Porque ela que lidou diretamente com a questão do questionário a ser aplicado com essas pessoas. E ali, no momento da discussão do artigo, é o momento que acontece a avaliação do trabalho feito. Então, qual era a vulnerabilidade dessa população? Olha, ao tema lá da aula passada, vulnerabilidade dessa população, qual era a deficiência, qual era o risco dessa população. E a partir dos dados estratificados, você tem a possibilidade de comparar isso com dados de outros lugares do mundo para saber se está ruim ou está pior ou se está igual à situação também da polifarmácia no mundo, né? E ali, então, eles conseguiram descrever bem a questão da medicação em si, o que eles usavam muito, acho que o que mais enfatizou no artigo. E quando você faz tudo, esse apanhado de informações, faz, como a Aline disse, um resumo, vamos dizer assim, é um momento onde toda a metodologia que foi aplicada está sendo reavaliada ali nas questões epidemiológicas, né? E a partir daí, você consegue entender quais foram os procedimentos tomados, qual que era preventivo, qual era terapêutico naquele momento, né? Qual era o impacto disso na vida das pessoas. E a partir daí você considera se esse estudo ele foi efetivo para fazer diagnóstico terapêutico, se ele foi efetivo para outros processos preventivos ou curativos, né, individuais ou numa coletividade total. Então, quando você chega nessa parte da avaliação, é justamente o terceiro item que precisa compor um estudo epidemiológico. Então, quando nós vamos falar dos eixos para fazer um estudo epidemiológico, eu tenho que pensar no estudo dos determinantes da saúde e doença dessa população. Depois eu faço uma análise e depois eu faço uma avaliação. Faço um resumo de tudo que eu já consegui e comparo com outras localidades, ou posso também só determinar alguns diagnósticos ou algumas coisas que seriam importantes ou que não foram tão relevantes dentro daquele estudo. Tá? Fui claro ou estão com dúvidas? Foi bem claro. Foi. Agora, para entender quem que inventou essa matéria da saúde coletiva para vocês, quem inventou que a educação física tinha que fazer com saúde coletiva e que a enfermagem tinha que também ser bem atuante nessa área. Vocês têm ideia? Hipócrates? O próprio. Hipócrates, ele foi o pai que desenvolveu tudo sobre a epidemiologia. Lembrando que a epidemiologia, ela veio sempre junto com a questão da medicina. Então, elas sempre caminharam muito juntas, e isso aconteceu há muitos anos atrás. Alguns relatos, até o material de vocês diz sobre isso, a questão do tempo aí de 2.500 anos atrás, né? E naquele momento, Hipócrates, ele já fazia relações de ambiente, de clima, de maneira de viver, hábitos alimentares. Então, ele fazia
um apanhado do dia a dia das pessoas. Ele conseguia fazer essa comparação. E a partir dessa comparação, ele ficava analisando como que essa pessoa ficou doente. Será que ela ficou doente por conta da água que ela bebeu? Será que ela ficou doente pelo que ela comeu? E aí ele fazia essa relação. E neste momento, ele já desenvolvia um pensamento crítico sobre a saúde da população. E é onde começa, então, a epidemiologia acontecer, né? E o raciocínio epidemiológico, então, ele veio também de uma tradição que existia, de uma mulher chamada Igeia, né? E a Igeia, ela vem justamente correlacionada, vamos dizer assim, sobre o equilíbrio do homem com o ambiente. Nós falamos bastante disso nas aulas passadas, que o meio ambiente ele também pode interferir na saúde do homem. Então, a Igeia, ela é um símbolo que mostra o equilíbrio entre a saúde do homem e o meio ambiente. Se os dois estão em harmonia, os dois vão caminhar muito bem, vai se dar bem. Mas se tiver um desequilíbrio ali, vai começar, então, a ter algum problema de saúde grave no homem, né? E engraçado falar de tudo isso, porque quando nós falamos da epidemiologia, nós temos que voltar lá na Grécia Antiga. Nós temos que falar de coisas que talvez nunca ouvimos falar, mas aconteceu na Grécia Antiga, então, onde já se pensava em uma medicina curativa, e nós, no nosso país, em muitos momentos tivemos esse tipo de medicina, a medicina curativa. Ainda tem alguns médicos que pensam dessa forma, que só quer por ali no momento e acabou. Mas quando nós falamos de epidemiologia, quando nós falamos de saúde coletiva, nós temos que pensar em uma medicina preventiva. E essa medicina preventiva, ela tem que acontecer justamente para prever uma doença possível. Então, você trabalha a prevenção para que aquela pessoa não venha desenvolver a doença. E lá na mitologia grega, existia duas filhas herdeiras de uma cidade da saúde, né? Aliás, de um deus da saúde. E quando Asclépios, ele tinha, então, a Panaceia, né, que era a padroeira da medicina individual curativa, e tinha Igeia, que era o símbolo do equilíbrio do homem e do meio ambiente e promoção à saúde. E aí esse símbolo, ele era um símbolo coletivo. Então essas duas mulheres, elas representavam a saúde naquele momento. Então cada uma trabalhava uma questão. Tinha uma que trabalhava, então, a medicina curativa, e tinha a outra que trabalhava no âmbito, como que eu posso dizer? Individual, uma medicina individual, onde envolvia o meio ambiente. Então, eram duas linhas que se acontecia ali naquele momento, tá? E aí, ao longo do tempo, passou lá a mitologia grega, antiga, e o mundo foi se evoluindo, e aí começou, então, essa epidemiologia ser encarada de outra forma, né? Então, os herdeiros de Hipócrates, eles ainda tinham os conceitos do seu pai, do seu ancestral, eles ainda investigavam a medicina. Os primeiros médicos que houve em Roma, por exemplo, que eram escravos gregos também, eles conseguiam fazer um trabalho com medicação, uma medicação que era receitada, conseguia fazer algo curativo ali. Porém, naquele momento ainda, quando se falava de um tratamento farmacológico, um tratamento com o médico, poucas pessoas tinham acesso. E se falando de Roma, nós vamos diretamente também falar da questão catolicista. Então, os católicos, vamos dizer que é a religião mais rica do mundo até hoje, onde se tem muito dinheiro, né? Os padres, os bispos, os arcebispos naquela época, eles sim tinham um tratamento diferenciado à saúde, por conta do poder que eles tinham.
né? E agora, a população que era muito pobre naquele momento, ela tinha recursos para isso? Não. E aí ela dependiam de quem? Para essa curatividade, para cuidar dessas pessoas. Quem que cuidavam dessas pessoas naquele momento? Então, existia uma caridade naquele momento que acontecia por conta da questão sanitária, vamos dizer assim, que era precária, e as pessoas também não tinham água tratada, não tinha nada dessas coisas, mas quem morava em Roma, principalmente a Igreja Católica, eles tinham recursos de água potável e de esgoto, enquanto a população sofria muito com essa questão. E aí, o cristianismo era muito forte nesse momento também, né? E Hipócrates ali, quando desvendou e criou algumas teorias também, ele também criou a questão das faculdades mentais, que foi uma coisa que foi um marco no desenvolvimento da saúde também, falar da saúde mental das pessoas. Até hoje ainda tem pessoas que usam esse termo, minhas faculdades mentais estão ótimas, mas isso já vem lá de Hipócrates, lá atrás, e ali ele começa outros censos também da questão, como que essa saúde da população mental ela é? Essa pessoa tem um distúrbio, por quê? Porque ela é diferente. E ali começa vários questionamentos a respeito dessa questão. E a partir daí também, algumas invasões aconteciam, né, de bárbaros, né? Porém, as práticas de saúde naquele momento, muitas vezes para essa população, acontecia por religiosos mágicos, que acreditavam ser mágico, pela utilização de alguns amuletos ou tipo de algumas orações específicas, e dessa forma eles praticavam uma medicina alternativa. Então, o que se apurava ali? Hoje ainda temos esse tipo de medicina curativa? Temos, por exemplo, os indígenas, eles ainda acreditam nos curandeiros. Então, existe lá alguém da tribo que é um curandeiro, que mexe com ervas, que faz medicação, que faz o trabalho com folhas, e coloca lá, e eles tem essa crença ainda. Então, isso já vem do passado, trago até hoje, nos dias de hoje. Lógico que hoje, nós, enquanto sociedade, nós temos recursos para ter uma saúde digna. Agora, não se baseamos tanto nessas questões curativas, até mesmo porque as questões curativas, elas podem trazer algum prejuízo à saúde das pessoas. Por exemplo, a pessoa se queimou, vamos passar pasta de dente na queimadura. Então, lembrar que a pasta de dente ela é ácida, e você pode aumentar e acelerar o processo de queimadura no sistema tegumentar daquela pessoa. Ou colocar café, umas coisas assim, meio bizarro, coisa de vó. Então, esses tratamentos paliativos, hoje a gente não acredita mais e nem devem ser mais praticados, até mesmo pelos riscos que naquele momento não se pensava nisso. Então, todas essas questões da epidemiologia, ela foi tendo, então, a sua contribuição ao longo dos anos, ela foi evoluindo, até chegar na parte do Renascimento, onde foi possível fazer alguns resgates da cultura, né? E aí, quando eu falo de cultura, você está misturando várias culturas do mundo inteiro. A cultura grega, a cultura latina, a europeia, e aí você vai mudando e vai entendendo como que foi o desafio da epidemiologia ao longo dos anos todos, porque em cada região, em cada país, aconteceu de uma forma. Em alguns países foi mais sistematizado, e aí você conseguiu-se ter a introdução da tecnologia, como acontece hoje, né? Por exemplo, hoje você quer investigar um tumor no paciente, o melhor exame para fazer isso, uma ressonância magnética, coisas que no passado não existiam. Então, a tecnologia ela vem para contribuir muito na questão do diagnóstico preciso, de um diagnóstico rápido, né?
E então a epidemiologia ela foi construindo com a sua base clínica, foi abordando os saberes do processo de saúde e doença, foi descobrindo as questões das causas que levam as pessoas a ficar doentes, os sintomas que elas apresentam frente às doenças, como que as doenças elas evoluem e quais são as terapêuticas que pode ser utilizado. E quando você junta tudo isso, então você tem que quantificar, mas para quantificar você precisa de um negócio chamado estatística. Então a estatística ela possibilita então você ter essa quantificação das ocorrências, né? Graficamente você tem isso, você consegue fazer uma análise de riscos do adoecimento talvez da população, e aí você consegue compreender adequadamente os processos que determinam os condicionantes sociais. E além disso, a relação de um modo onde as pessoas consigam viver bem na sociedade, né? Onde elas consigam ter um trabalho adequado, com algumas normas que devem ser seguidas, como é hoje, os hábitos das pessoas, como elas se comportam, isso tudo, então, está ligado aos saberes da epidemiologia. E também, principalmente, entender como que essa população, ela fica doente, né? Então, a epidemiologia, ela vai trazer tudo isso sempre, né? E não só hoje, mas para a vida inteira, ela vai trabalhar essa questão, né? E aí, quando a gente fala da questão da estatística, nós estamos falando, então, de um momento onde a construção da estatística, ela vem nos dar como posso dizer, um alicerce, né? E ali você consegue mostrar não só para a pessoa que tem conhecimento, mas para os leigos que estão envolvidos diretamente no processo dessa saúde e doença. Na estatística, você consegue colocar os conhecimentos científicos, você consegue colocar os métodos clínicos mais adequados para que você consiga ter as práticas aplicadas em cima disso. Então, através de um gráfico onde demonstre a falha ali, vamos dizer, num tratamento ou a evolução de uma doença, ali, através daqueles dados, eu consigo ter ou como desenvolver um planejamento adequado e consigo ter a prática profissional atribuída àquilo, tá? E aí a estatística vai te ampliando esse mundo e você vai tendo a oportunidade de se interagir melhor com os problemas ali da saúde pública local ou de maior amplitude também, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ninguém quer perguntar? Tá todo mundo quieto hoje? Pessoal, vocês estão aí? Sim. Vocês estão cansados hoje, eu tô achando. Outra coisa também que eu queria acrescentar, também existiu alguns patologistas muito famosos, como Louis Pasteur, com as suas contribuições na questão da bacteriologia, né, e das doenças infecciosas, e Robert Koch, que descobriu o causador da tuberculose, o bacilo da tuberculose. Então, esses estudiosos, eles foram muito importantes para a questão da saúde pública, onde eles puderam proporcionar à população e a uma vida toda como lidar com essas enfermidades que foi surgindo ao longo dos anos, né? E quem determinou isso? Epidemiologia. E aí a estatística ela veio para fazer a quantificação disso, né? A estatística ela foi pensada lá no Renascimento para quantificar, por exemplo, o povo e o exército. Então ali já começa um processo de estatística, tá? A partir daí eu tenho John Graham, que foi considerado o precursor da estatística e da demografia, né? Além dele fazer estatisticamente os gráficos,
rudimentares naquele momento, ele conseguiu delimitar a questão demográfica das regiões, que foi bem importante, e a partir daí ele começa a criar vários tipos de tabela, e ele também foi a pessoa que pensou em analisar os nascidos e os óbitos e conseguiu quantificar isso dentro daquela população ali. Isso aconteceu em Londres, tá? Então lá ele começou a fazer esse estudo para entender quantas pessoas nascem, quantas pessoas morrem e quantificar essa população, os nascidos e vivos que hoje a gente chama, e os óbitos que nós chamamos hoje, tá? Em 1825, nós também tivemos o Pierre Loos, que publicou em 1960 em Paris os primeiros casos de tuberculose, e ali foi possível, então, ter uma reavaliação da eficácia do tratamento clínico por meio da estatística. Então, pela estatística, ele conseguia quantificar quantas pessoas poderiam ser contaminadas pelo vírus ou pelo bacilo da tuberculose. E ali, por estatísticas matemáticas, ele conseguiu determinar isso. Depois também tem o William Fair, que em 1839, que ele trabalhou sobre o registro anual da mortalidade e morbidade para a Inglaterra e País de Gales. E ali ele conseguiu fazer, então, um sistema de informação de saúde. Então, ali já começou, hoje nós temos a vigilância epidemiológica e a vigilância sanitária. A vigilância epidemiológica, ela faz o controle dos pacientes que morreram, por exemplo. E tem a notificação lá de óbitos que vai para eles. Então, isso já foi pensado lá em 1839 e foi só se aprimorando ao longo dos anos. Depois disso também nós temos a aritmética médica de Loos e a estatística médica de Fras, que constituíam a clínica moderna da estatística. E aí começou os questionamentos sociais e políticos para possibilitar como posso dizer, a visualização da saúde ou da situação de saúde da população ali estudada. Então, eles dois conseguiram demonstrar graficamente e estatisticamente, pela estatística, a situação da saúde dessa população. Eles que foram os grandes percussores, e aí eles começaram a ter um enfrentamento das questões políticas ali naquele momento, tá? E aí, quando nós falamos de epidemiologia enquanto ciência, ela pode mudar muitas coisas. E aí eu quero que vocês reflitam. Vocês acham que dentro da casa de vocês podem acontecer epidemiologia? O que vocês acham? Sim. Como que você poderia identificar, Aline, por exemplo, uma epidemiologia dentro da sua casa? Uma coisa muito simples. Uma gripe, por exemplo. Uma gripe, muito bem, muito bem. De repente, se você tem um avô, uma avó que tem uma ferida na perna, você identificou, ali você já começou a fazer um processo de epidemiologia? Sim. Uhum. Vocês da educação física, de repente vocês têm um grupo de pessoas que vocês estão fazendo algumas atividades físicas, e ali você percebe que o seu aluno se comporta de alguma forma diferente, não comum. Vocês, nessa observação, vocês já estão fazendo epidemiologia ou não? Diga para mim. Dependendo da situação, sim, professor, porque no primeiro contato, né, quando você tem um grupo, você conversa individualmente e tem ali uma participação coletiva, né? Uhum. Então, é o tipo de coisa que realmente você consegue notar e agir, né? E aí fazer um trabalho individual ou até coletivo, né? Uhum. Muito bem. Sim, claro. E quando vocês perceberam isso, vocês percebem também que a medicina social, ela acontece
quando você faz esse tipo de trabalho, Orlando, ou a Aline, que percebeu dentro de casa, isso é chamado de medicina social, tá? Mas pensando em medicina social, ela também vai muito além disso. Por quê? Nós tivemos a fase moderna e pré-moderna no passado. E ali naquele momento, era um momento onde a fase da indústria, né, que nós chamamos de revolução industrial, ela cresceu muito, né? Porém, devido ao crescimento industrial, nós tivemos muitos problemas de saúde na população lá no passado, né? Lá no início do século XVIII, mais ou menos, foi então implantada uma medicina urbana, onde este período sanitarista, onde aconteceu os grandes movimentos sanitaristas, não no Brasil, mas no mundo inteiro, por conta das ações de saneamento, as questões da imunização, a questão do controle de vetores e, principalmente, para a população mais pobre e excluídas da sociedade naquele momento. Então, ali, quando começou a se pensar neste período, nos problemas que aconteciam dentro dessa população, isso significa medicina social. Por quê? A partir do momento que você começa a entender que a sua população ela tem alguns problemas, igual vetores que está levando doença, no caso a peste negra que teve naquele momento, a questão da imunização, que teve a revolução das vacinas, que as pessoas não acreditavam na vacina, embora isso aconteça até hoje, mas hoje a aceitação é muito maior. Ali então se começou essas práticas sanitárias que era importantíssima, medicina social. Com a Revolução Industrial também, nós tivemos o adoecimento da classe trabalhadora, né? E aí, lá, Loos Velimer, ele, na França, começou, então, a investigar as condições de trabalho e as condições de vida e saúde desta população. E ali ele começou a entender que o excesso de trabalho, a carga horária de trabalho fazia com que as pessoas ficassem desgastadas e, naturalmente, elas começavam a adoecer naquele momento, né? E no final do século, Frederic também trouxe uma formulação epidemiológica científica, onde ele fez uma revelação, vamos dizer assim, de condição da vida dessas pessoas que estavam se degradando por conta do trabalho exaustante, né? E a partir daí, começa a surgir um movimento onde a medicina social ela tem uma grande contribuição para a saúde dessas pessoas. É onde começou-se, então, pensar nos direitos trabalhistas também naquele momento. E ali começa a entender que a mulher gestante, por exemplo, não tinha licença, ela estava gestante, ela tinha que trabalhar, ganhou o filho, tinha que ir trabalhar no dia seguinte, então não tinha essas considerações, né? Isso é um exemplo, entre tantas outras. E ali, então, esse movimento da medicina social, ele começa a ter uma amplitude muito boa e as pessoas começam a entender que elas precisam aliás, o mundo precisa mudar as suas concepções. E quando essas concepções começam a mudar, a saúde das pessoas, dos trabalhadores e da população geral também começa a mudar. As questões de imunização já melhorou muito, a questão da saúde das pessoas, os direitos trabalhistas também fez com que não se exista mais exaustão pelo trabalho, o que acontecia no passado. Então, essas questões de saúde, elas foram pontos determinantes social para a mudança de algumas coisas, né? E para evidenciar que a medicina ela tem muito a contribuir com a sociedade, né? E, graças a Deus tivemos médicos sanitaristas que tinham essa visão e que conseguiam identificar essas causas que poderiam levar à melhora dessa população, né? Enquanto donos, eles não pensavam, eles queriam produção, eles queriam que aquele produto ou aquela quantidade diária fosse fabricada ali para ele,
porque é o que interessava para ele, né? Isso é o que acontecia lá no passado. Então, a contribuição da medicina social ela veio para mudar todo o contexto, e ali também se começa a questão sanitária, pensar nas questões sanitárias, que não se pensava no passado. Tá? Perguntas, pessoal? Por enquanto, não. Nossa, vocês estão demais hoje, viu? A Revolução Industrial também, ao mesmo tempo que ela também contribuía muito na questão da geração de empregos, tudo, e por outro lado, ela desgastavam também e exploravam muito seus trabalhadores. Ali naquele momento, nós também tivemos um outro marco muito importante, que foi a questão do avanço tecnológico. Ali naquele momento se começa a ter algumas tecnologias muito boas, porém ainda muito rudimentares para o tempo, né? E as pessoas muitas vezes se acidentavam, e aí era um outro problema que acontecia muito dentro das empresas, né? E aí começou a se pensar na questão do acidente de trabalho também ali naquele momento, né? E aí neste momento eu falo para vocês, isso é epidemiologia? Sem dúvida alguma. É uma epidemiologia também que deve ser estudada. Então, qualquer dano que leve à sociedade ou ser humano, isso entra como estatística epidemiológica. E aí, o mundo começou a ter um outro olhar, então, para a epidemiologia nesse momento, né? E aí você tem essas investigações, você tem as estatísticas aí para ajudar e fortalecer ainda mais a epidemiologia. Uma epidemiologia que aconteceu nos meados dos anos 90, em 92, que teve a ECO, eu acho que foi Eco Rio, se eu não me engano. Eu era uma criança ainda ali, eu tinha 8 anos de idade naquele momento, mas eu lembro deste evento mundial que aconteceu no mundo, né, por conta da Eco Rio 92, que ali começou a se discutir as condições da Amazônia, por exemplo. Olha só, quantos anos já vem se discutindo as questões da Amazônia. Isso está ligado à epidemiologia ou não? O que vocês acham? Ninguém acha nada? Cadê vocês? Estamos aqui, professor, bem quietinhos. Vocês estão bem quietinhos. Professor, mas quais seriam os fatores relacionados à Amazônia? Lembra que eu falei que o fator ambiente interfere na relação saúde das pessoas? Ah, sim, então tá totalmente ligado também, né? Então, a partir do momento que nós temos a desmatação da floresta amazônica, nós já temos prejuízos. Nós temos o prejuízo com o aquecimento global, né, que é algo que ainda até hoje se discute, mas o problema já começou ali, naquele momento. Nós temos, por exemplo, o problema dos aterros sanitários, que é um problema de saúde pública grande e grave. Esse sistema de coleta de lixo e a distribuição desse lixo ele já deveria ter sido reformulado no nosso país. As grandes queimadas que estão acontecendo e que não param na região amazônica também, a desmatação. Isso, desmatamento também da fauna e a flora, né? Exatamente, os animais silvestres que estão desaparecendo. Então, é uma série de elementos que também nós estamos tendo prejuízo. Igual, você, Aline, é muito jovem, quantos anos você tem? 20. 20, ó, é uma criança. Eu lembro quando eu era criança, por exemplo, um mês de junho, julho, até agosto, eram meses muito frios em São Paulo. Então, sempre foi muito frio em São Paulo, e, no entanto, que São Paulo tem o apelido de Terra da Garoa, porque realmente, geralmente no final do dia, ficava aquela massa, aquela nuvem, como posso dizer, uma neblina no final do dia, à noite, ou uma garoa, porque o nosso clima que era muito úmido antigamente. E ao longo dos anos isso foi mudando muito. Então hoje nós temos poucos dias de inverno. Fala assim, nossa, tá frio hoje, né? Como nós tivemos aí até
2 a 3 semanas atrás, que estava muito frio. Aliás, 3 semanas atrás, nós tivemos aí uma semana de frio forte. E ali, naquele momento, foi os únicos dias que foi frio de fato, porque se nós pegarmos em 9 meses do ano, nós tivemos muito mais calor do que frio. E isso está acontecendo só no Brasil? Não, está acontecendo no mundo inteiro. E quando você tem um ambiente muito seco, você começa a ter na sua população problemas o quê? Respiratórios. Então percebam que toda essa modificação já está mudando o estilo de vida das pessoas também. Quem ia falar? Ô, professor, Oi. no meu caso é ao contrário. Quando tá frio, meu nariz parece que entope, vai pum, porque eu tenho problema respiratório, né? Como eu já falei. E pra me respirar, eu já falo pra todo mundo, gente, eu não vou conseguir respirar pelo nariz, não, vai com a boca mesmo. E como você faz para fazer aula de natação? Ah, não, natação é diferente, professor. Não vou abrir a boca na não sei. Como que você vai orientar seus alunos? Não, aí eu vou orientar bem direitinho, mas é o meu problema. Não vou falar pro meu aluno lá, imagina, vou lá e falo assim, se tem problema respiratório, tem que abrir a boca debaixo d'água. A criança vai engolir a água. Eu vou lá fazer uma aula com... Quando você se formar, eu vou lá fazer uma aula com você, hein? Eu quero ver. Mas o problema, no caso da natação, ele, pelo contrário, ele melhora a parte respiratória do paciente. Significativamente. É absurdo como melhora a questão. Crianças com bronquite, na questão respiratória, melhora muito com aulas de natação. Olha eu puxando a sardinha para vocês. Então, mas é verdade, né? Fumantes também melhoram muito. Você aumenta a questão pulmonar, né? O reservatório pulmonar. E isso é muito bom. Eu fazia quando era criança que eu tinha bronquite. Nossa, melhorou muito. Então, tem muitas coisas que vocês, educadores físicos, contribuem muito para a saúde da população, né? Eu acho que só o fato de vocês conseguirem tirar as pessoas do sedentarismo, isso já é um grande ganho que a população tem, né? E contribui muito também. Então, isso é primordial, né? E então a questão da medicina social, então ela veio e fez todas essas modificações e contribui ainda até hoje, né? Hoje, se nós pensarmos em medicina social, nós estamos pensando, então, na estratégia da família, no médico da família, né? Que também vem com um olhar um pouco ampliado, né? Que ele tem que saber um pouco de todas as clínicas para fazer uma triagem e encaminhar para o especialista correto. Caso contrário, ele consegue ter a resolutividade de coisas que ele pode resolver ali na unidade básica sem ter que enviar essa pessoa para uma atenção secundária, e ali ele começa a promover a saúde primária, a prevenção e contribuir para que essa população não fique doente. E nós, enfermeiros, vocês, educadores físicos, também tem uma grande parcela em todo esse processo da medicina social também, né? E é isso. A nossa aula é isso, gente. Bem teórica hoje. Muita coisa para se falar, né? Professor, só enfatizando que tem uma informação aqui no livro também, que a partir do século XXI, que é a nossa era atual, as pesquisas e as práticas da epidemiologia, elas tiveram um foco principal nas doenças que são as não transmissíveis, que foi um dos principais focos desse artigo, né? Sim, exatamente. Na verdade, nós temos grandes estudiosos que buscam cada vez mais aprimorar técnicas e descobrir como, vamos dizer, reduzir algumas doenças. Algumas bactérias novas que surgem também multiresistentes, né? Um exemplo muito clássico. Alguém já ouviu falar na doença de Crohn? Sim.
Então, a doença de Crohn acontece por conta de uma bactéria que ela vai consumindo todo o músculo das pessoas, né? É uma bactéria multiresistente, entre outras tantas bactérias, e que o estudo vem avançando muito nessas questões. Então, assim, a tecnologia hoje para nós é fundamental para que se consiga ter um resultado rápido frente às doenças que surgem também. Mas essas doenças, elas também só estão surgindo porque o homem invadiu também o meio ambiente. Então, nós também somos responsáveis por todas essas doenças que surgem, como a dengue surgiu, como a chikungunya, a zika, os escorpiões, que às vezes você tem ataques de escorpiões em algumas cidades, porque nós cada vez mais estamos invadindo o terreno deles. Então, nós estamos perdendo o controle de algumas coisas no país, no mundo, né, na verdade. Então, nós temos aquecimento global que já está influenciando na questão do aumento do nível do mar. Então, existem estudos que o nível do mar ele vai se elevar ao longo dos anos, aí, mas isso vai acontecer. Então, uma série de coisas está a acontecer aí, e que nós, muitas vezes, negligenciamos essas questões, né? A questão da poluição também é algo que contribui muito para a questão de saúde pública, né? Você vai na praia, as pessoas largam lixo lá e não tá nem aí. Os animais andando livremente na areia, e faz xixi, faz cocô, contamina ali aquela areia que uma criança muitas vezes está ali brincando. Então, é uma série de coisas que tem que ser repensada pela sociedade. Mas, justamente isso volta numa outra aula que eu dei para vocês, que é a questão da educação. Enquanto nós não tivermos uma educação verdadeira, uma educação que conscientiza, o nosso país, vou falar especificamente do Brasil, vai sofrer muitas coisas ainda. Ainda vai ter que passar por um processo muito grande, e eu acho que as pessoas têm que passar por um processo de evolução dentro do seu ser todo, para entender essas mudanças tão significativas que acontecem no nosso dia a dia. Certo? Muito bom. Certo. Dúvidas, pessoas? Eu estava fazendo as contas aqui, logo, em breve nós vamos acabar a unidade 2, tem mais 3 assuntos da unidade 2, e logo mais, acho que tem mais 2 semanas ou 3 semanas antes da prova. A prova de vocês será via Forms também, e eu vou procurar fazer tudo de alternativa, então eu já estou pensando nas questões aí. Vocês têm mais 2 semanas de aula, dia 22 e 29, porque no dia 6 eu acho que é a avaliação de vocês, segundo o calendário. E aí nós vamos terminar esse assunto nas próximas semanas também. E aí nós vamos começar a falar também dos estudos descritivos, que também é um pouco teórico, algumas variáveis que pode acontecer. E depois nós vamos falar lá na unidade 2.3 sobre a questão dos estudos experimentais e corte, que aí são outras expectativas que nós temos frente aos estudos epidemiológicos também. Isso geralmente para quem está fazendo pesquisa. E depois o caso transversal, como que é feito o controle de tudo isso. E aí nós fechamos o primeiro bimestre já. E aí vai ficar faltando praticamente, acho que 6 semanas depois de aula só. Passa muito rápido, né? Mas nessa prova do primeiro bimestre, então, unidade 1 e 2, né? Unidade 1 e 2 que vai ser aplicado. 1 e 2. Tá, mas pode deixar que eu não vou complicar, não. Porque tem algumas coisas aqui que é de deixar o cabelo em pé. É verdade, você. Vocês que não, a enfermagem ainda atua mais nessa questão do que a educação física, então eu não tenho por que também ficar complicando, porque tem coisas aqui que vocês têm que saber, porém talvez não vai ser tão atuante na vida de vocês, né? É verdade, mas é muito importante, muito importante. É importante para vocês terem conhecimento e saber dialogar com as pessoas, né? Sim, sem dúvida, né? Eu acho que
todo conhecimento é importante e acaba auxiliando no processo no todo, né? Exatamente, faz toda a diferença. Né? Pessoal, então, a aula está encerrada. Muito obrigado por tudo. Se tiverem dúvidas, mandem lá no e-mail, se precisarem, sem problema algum. E semana que vem voltamos, então. Ok, muito obrigado, professor. Nada, um bom dia para vocês, boa semana. Ótima professor, semana. Obrigado pela aula. Imagina, obrigado, Aline. Vai com Deus. Tchau, tchau. Professor. Oi. Tchau, tchau, professor. Tchau, bom descanso. Tchau, professor. Bom dia. Bom dia, tchau, tchau. Bom descanso. Tchau, professor. Obrigado pela aula. Obrigado a você. Tchau, tchau. Tchau, Maria. Tchau, professor. Vai trabalhar, hein, Maria? Bem bonitinho. Já tô prontinha. Já tá prontinha. Então tá bom, bom trabalho, viu? Obrigado. Tchau, tchau, Laura.